Pessoal, sejam bem-vindos ao curso EL 7030 Microprocessadores. Nós vamos iniciar com alguns conceitos introdutórios sobre sistemas computacionais, a começar pela arquitetura proposta por von Neumann em 1945 para computadores de propósito geral. Nessa proposta de arquitetura, tem-se a unidade central de processamento, que se subdivide em unidade de controle e unidade lógica aritmética. A unidade de controle possibilita que a unidade central de processamento acesse código em memória de programa. Essas instruções são lidas e processadas pela unidade central de processamento e, eventualmente, essas instruções podem solicitar que variáveis contidas na memória de dados sejam alteradas. A unidade central de processamento acessa também dispositivos de entrada de dados, tal qual teclado, e dispositivos para saída de dados, tal qual monitor de vídeo. Para que a unidade central de processamento acesse esses diferentes módulos, ele conta com barramentos que se subdividem em barramento de dados, barramento de controle e barramento de endereços. A gente vai falar agora dos diferentes tipos de memória de semicondutores que sistemas computadorizados podem ter. Dentre os tipos de memória de semicondutores, tem-se as memórias não voláteis. Elas são geralmente utilizadas para armazenamento do código. Isso porque quando você desliga e volta a ligar o seu microcomputador, por exemplo, a memória vai reter o código de tal forma que o sistema computadorizado possa saber o que fazer ao ser energizado. Dentre essas memórias não voláteis, tem-se a MROM ou ROM, que é a Mask Read Only Memory. Essas memórias, elas vêm com seu conteúdo gravado de fábrica, então tem baixa flexibilidade. Se você quiser gravar o programa em campo, você pode lançar mão da PROM, Programmable Read Only Memory. Esse tipo de memória é gravado uma única vez e a posteriori você não pode mais modificar o código. Esses tipos de memória não são muito interessantes se você está desenvolvendo um protótipo em que você tem que testar o seu código. Então você grava e deve voltar a gravar quando você detectar algum problema ou fazer algum aprimoramento do seu código. Nesse sentido, tem-se a Erasable Programmable Read Only Memory, cujo conteúdo ele não é volátil, mas o seu conteúdo pode ser apagado através da aplicação de luz ultravioleta. Então aqui a gente mostra o encapsulamento da época na qual a tecnologia foi lançada. Ela possui uma janelinha para que você possa aplicar a luz ultravioleta. Uma vez que a memória é apagada, ele pode ser regravado. E uma vez que você tenha feito, normalmente essa janelinha é vedada, de tal forma a impossibilitar que a constante incidência da luz do ambiente possa fazer com que o código seja apagado. Mas esse tipo de memória ela foi tecnologicamente substituída pelas memórias flash e memória EEPROM. Nesse tipo de memória, se você aplica níveis de tensão diferenciados, você pode apagar e voltar a gravar na memória. Eu estou comentando sobre níveis de tensão diferenciados porque no nível normal de tensão de funcionamento, essas memórias não são apagadas, de tal maneira que você pode desligar o seu computador, voltar a ligar e ele vai executar o código que eventualmente se encontram gravados nelas. A diferença entre uma e outra é que na memória flash você não consegue apagar uma única palavra de código. Se você quer alterar uma única palavra de código, você tem que apagar todo um setor e voltar a gravá-lo. A EEPROM já permite isso, que é Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Ela possibilita que uma única palavra de código seja modificado. No entanto, à medida que você vai aumentando essa flexibilidade, o custo vai aumentando. Dentre os tipos de memória de semicondutores, tem-se também as memórias voláteis, cujos dados são perdidos quando desenergizadas. Essas memórias são também denominadas de memória de acesso randômico, cujo conteúdo pode ser alterado pelo processador ao longo da execução do programa. Existem dois tipos de memória RAM, a Static RAM, a estática, que é constituída por flip-flops, e a Dynamic RAM, RAM dinâmica, que é constituída por capacitores MOS. Como os capacitores são componentes não ideais, eles vão perdendo a carga ao longo do tempo, há necessidade de recarga periódica numa operação denominada de refresh. A gente vai ver agora um exemplo de memória bastante simples, memória SRAM, que possui 16 palavras de 4 bits.
Como são 16 palavras, há necessidade de 4 trilhas para a representação de 16 endereços diferentes, que vão de 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1. Aqui se encontra o barramento de endereço e para que a unidade central de processamento acesse esse componente, ele deve colocar o chip select em nível lógico baixo e deve especificar se a unidade central de processamento deseja acessá-lo para uma operação de escrita ou de leitura. Isso é especificado através do pino Write Enable. O Write Enable deve ser colocado em nível lógico baixo, se for uma operação de escrita, ou em nível lógico alto, se for uma operação de leitura. Sendo uma operação de escrita, o dado deve ser aqui apresentado e o dado será então gravado no endereço especificado pelo barramento de endereço. Caso seja uma operação de leitura, o conteúdo dos registradores, cujo endereço é especificado no barramento de endereço, é apresentado no barramento de saída de dados. Nem todas as memórias possuem um barramento de entrada e um barramento de saída. Algumas memórias possuem um barramento bidirecional de tal forma a reduzir o número de pinos do componente. A gente vai dar uma olhada na organização interna dessa memória para que você tenha uma melhor ideia de como a leitura e a escrita é realizada. Então, o endereço é disponibilizado no barramento de endereço. Internamente há um decodificador de endereço, de tal forma a selecionar o conjunto de flip-flops no qual se quer escrever ou do qual se quer ler. Por exemplo, se o endereço for 1, 1, 1, 1, ele vai selecionar esse conjunto de flip-flops e caso o chip select esteja em nível lógico baixo e o Write Enable seja colocado em nível lógico baixo, isso vai gerar um pulso de clock de tal forma que o dado presente no barramento de entrada seja armazenado nos flip-flops. Por outro lado, caso o chip select esteja em nível lógico baixo e o Write Enable em nível lógico alto, o conteúdo desse conjunto de flip-flops será disponibilizado na saída, que irá ser disponibilizado no barramento de saída da memória. Nesse slide, a gente traz um diagrama de tempo de entradas que estão sendo apresentadas nos pinos da memória RAM ao longo do tempo. Nesse caso aqui em particular, nesse instante, o chip select está em nível lógico alto, então o componente será indiferente aos endereços e dados que sejam apresentados nas suas entradas. No momento seguinte, o chip select é colocado em nível lógico baixo, o Write Enable é colocado em nível lógico baixo, informando então que se trata de uma operação de escrita. Assim sendo, o dado 1, 1, 1, 1 será armazenado no endereço 0, 0, 0, 0. No momento seguinte, o endereço é alterado para 0, 0, 0, 1. Veja você que o chip select está em nível lógico baixo e o Write Enable em nível lógico baixo, de tal forma que esse valor 1, 1, 1, 0 será armazenado nesse endereço. Mais adiante, a gente pode observar que o chip select está em nível lógico baixo e o Write Enable em nível lógico alto. Assim sendo, o conteúdo da posição de memória 0000X será disponibilizado no barramento de saída de dados. Quando o chip select estiver em nível lógico alto, essa situação, portanto, o barramento de saída estará em estado de alta impedância. O 8051, que é o microcontrolador que a gente vai estudar mais adiante, ele trabalha com memórias que armazenam palavras de 8 bits. Então, o barramento de dados precisaria de 8 trilhas. E além do que, o barramento de dados das memórias com o qual o 8051 trabalha é do tipo bidirecional, ou seja, ele utiliza o mesmo barramento para a escrita e leitura de dados de tal forma a reduzir o número de pinos das memórias que ele acessa. Bom, então a gente volta aqui para a arquitetura de von Neumann, onde temos a unidade central de processamento, acessando memória de código, memória de dados e periféricos que iremos estudar mais adiante. Então, como a gente já detalhou, há necessidade de um barramento de endereço, de um barramento de controle e um barramento de dados. E o número de trilhas nestes barramentos vai depender de características do processador, das memórias, bem como da capacidade de armazenamento da memória e do tamanho das palavras armazenadas na memória, conforme a gente comentou no slide anterior. Ao ligar um microprocessador, ele normalmente busca acessar a memória de programa, de tal forma a ler o código, a ser decodificado e executado. Eventualmente, a instrução em execução solicita o acesso
a memória de dados ou alguns periféricos. Então essas tarefas são realizadas de forma sequencial e, por vezes, a atividade principal do processador pode ser interrompida por solicitação de um periférico. Então a gente vai ver na aula seguinte a diferença entre o microcontrolador e o microprocessador. Te vejo em breve então.